Glória a Deus, aleluia. Até a minha anotação eu deixei em casa. Pense como a mulher está aqui nervosa. Até o rascunho que eu fiz, a anotação que eu fiz para trazer também, para me ajudar, eu esqueci. O Senhor é bom. Glória a Deus, aleluia. Queridos, o tema está em Apocalipse capítulo 22, exatamente no versículo 17, mas eu gostaria de ler o capítulo inteiro, amém? Para a gente poder entender um pouco daquilo que o Senhor está falando conosco. O ano passado nós trabalhamos o tema aqui, enxertados na videira, e desde o ano passado o Senhor tem gerado esse tema, o Espírito e a noiva dizem vem. Mas aí, louvado seja o nome do Senhor, que foi necessário o tema de João, capítulo 15, para a gente entender o que Deus estava ministrando naquele momento, para chegarmos até aqui. Também eu creio que isso é uma continuidade. O Senhor primeiro falou que nós fomos enxertados na videira verdadeira, e agora o Senhor, o Senhor falou comigo esse tema, e eu vi essa imagem, né? Eu vi essa imagem aqui, buscando algo que pudesse relatar isso. A primeira palavra que você me falou quando eu vi essa imagem foi alinhamento. O Senhor disse, eu quero me alinhar à minha noiva. Eu quero que a minha noiva se alinhe a mim. E quando esse tema ele começou a borbulhar no meu coração, eu comecei a falar, Senhor, mas como é que a gente vai falar sobre isso? Porque a escatologia ela é um tema um pouco difícil de entender. O estudo do fim, né? Mas quando olhamos para a escatologia, olhamos para Apocalipse, nós vemos que esse livro, o livro da revelação do Senhor, é um livro que revela o caráter e o coração do Senhor. Por mais que tenhamos sinais, tenhamos acontecimentos aqui muito difíceis até de entender, de interpretar, mas, sobretudo, esse livro fala da revelação do Cordeiro vivo de Deus. Fala do coração de Jesus, do caráter de Cristo, fala do anseio do Pai, que desde o Gênesis, o próprio Deus vem planejando esse momento que um dia vai acontecer, que é a noiva se encontrar com o noivo. Então nós vemos desde o Gênesis, o Senhor iniciou a sua obra na terra através de um casamento, de uma família, Adão e Eva. O Senhor os criou, o Senhor os constituiu família. Amém, gente? Então, através de um casamento, a Bíblia começa. Deus estava lá criando todas as coisas, liberando o haja, o logos, né, o Cristo vivo, executando a criação, e o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele pairava sobre a face das águas, dando o senso de pertencimento, ou seja, aqui tem dono. Amém? E quando olhamos Deus criando todas as coisas, o Senhor começou a dizer que era bom, que era bom, que era bom. E quando chegou no homem, o Senhor disse, é muito bom. E daqui a pouco, o Senhor falou algo que ele nunca havia falado antes. O Senhor sempre falava que era bom, e quando chegou no homem, falou que era muito bom. E daqui a pouco, Deus, quando começou a enviar os animais... Se a gente quiser estudar escatologia, tem que começar a estudar Gênesis, viu, gente? Não começa em Apocalipse, começa no início de todas as coisas. Então, quando o Senhor começa a enviar os animais para Adão nomear, porque Adão foi autorizado por Deus para ser o guardião do jardim, e nomear toda a criação de Deus. Eu imagino o privilégio de Adão, ser o guardião do jardim e nomear tudo aquilo que Deus criou. E aí, quando ele estava nomeando os animais e indo pares diante da presença de Adão, o Senhor viu que não tinha alguém que pudesse ser par com Adão. E aí o Senhor falou, não é bom. Foi o primeiro momento quando o Senhor falou que não era bom. O Senhor disse, não é bom que o homem esteja só.
E aí o Senhor constitui a primeira família da face da terra. O Senhor constitui o primeiro casamento. A Bíblia começa com um casamento e a Bíblia termina com um casamento de Cristo e a noiva. Então, ao passar dos anos, através de Abraão, Deus fez uma promessa tremenda ao seu povo. E Deus falou que seria marido de Israel, que os guardaria, que os protegeria, que seria com eles. Então, Deus sempre ansiou. Igreja, se porventura você foi ensinado em algum momento que Deus não tem desejo de estar com você, isso é uma mentira. Porque o anseio do coração de Deus sempre foi estar com o seu povo. Sempre foi ser Deus sobre o seu povo, sempre foi ser Senhor sobre o seu povo. E o Senhor fez isso com Israel. Em toda a caminhada do seu povo, o Senhor foi o seu marido, foi o seu provedor, foi o seu protetor, foi o Deus quem cuidou de todas as coisas. Mas aí Deus, eu acho tremendo isso, queridos, porque Deus, ele não tinha necessidade nenhuma de criar o homem, de criar um povo para si. Deus não tinha carências, amém? Deus não precisava de mim nem de você. Não é que nós não somos importantes para ele, nós somos, mas ele não precisava de nós. Deus, ele é pleno e suficiente nele mesmo. Então ele não precisava criar o homem para se sentir melhor ou para se sentir preenchido, mas ele quis criar. E ele quis transbordar sobre um povo que não era digno de uma promessa. Eu falei isso aqui no domingo retrasado. Um povo que não era digno de uma promessa, mas o Senhor quis transbordar. Escute, Deus quis transbordar o seu amor sobre mim e sobre você. Pessoas que não éramos dignas da promessa dele. Pessoas que não éramos dignas de Jesus Cristo, que não fomos escolhidos para Jesus. João capítulo 1, ele vai dizer isso. Eu falei isso a semana retrasada, que João diz que Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que receberam a Cristo, ele deu o poder de serem filhos de Deus. Amém? E por causa de Cristo, nós temos esse acesso ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o Pai, querendo transbordar o seu amor sobre o seu povo, agora não só sobre os judeus, mas sobre todo aquele que vier a Cristo, ele quer preparar uma noiva. Porque o noivo já está pronto. Amém? A Bíblia diz que, em Efésios capítulo 4, que se nós estivermos na comunhão com a igreja, servindo ao Senhor, sendo aperfeiçoados pelos ministérios que Jesus levantou, apóstolo, profeta, evangelistas, mestres, pastores, nós seremos aperfeiçoados até chegarmos à estatura de varão perfeito, igual, semelhante a Cristo. Então, Cristo, hoje, ele é varão perfeito. Ou seja, o noivo está pronto. E a noiva? A noiva, Apocalipse vai dizer no capítulo 19, que a noiva está se preparando, está se ataviando. Aquela foi uma visão que João teve na ilha de Patmos, quando estava exilado. Ele teve essa visão. E via como uma noiva se preparando, se adornando, vestindo linho fino, que significa atos de justiça, para se encontrar com o noivo. E essa mensagem, ela, sobretudo, é um convite a todos aqueles que querem fazer parte do banquete. Quando o Espírito, ele enche o coração da noiva, ele enche o coração da noiva de anseio de estar com o seu noivo e também de ter pessoas participantes. Queridos, a essência da noiva também está aí. Não só o anseio tem que estar na noiva todo dia e todo instante. Amém? Mas também a noiva precisa ansiar
que muitos outros participem desse banquete. O banquete não pode ser só da noiva. A noiva com o noivo são personagens principais, mas a noiva tem o papel de exalar esse convite, esse clamor. Aí Apocalipse diz, no 22:17, e todo que ouvir e quiser, venha e beba da água da vida. Vamos ler aqui, capítulo 22, verso 1, diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. A mesma árvore que estava no jardim, que tinha sido impedida, né, de Adão e Eva terem acesso, e outros tantos que vieram após ele, agora o Senhor está dando livre acesso nesse momento a quem vir, a quem ouvir o clamor da noiva, o clamor do Espírito e for ao banquete. E nunca mais haverá maldição. Nela terá o trono de Deus e do Cordeiro. E os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as suas frontes, as frontes dos seus servos. Assim, já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Aqui, o apóstolo João está mostrando uma realidade que para nós hoje, queridos, no patamar que vivemos, né, na realidade que vivemos, é algo assim difícil de imaginar muitas vezes. Imaginar Deus no nosso meio sendo o nosso próprio sol. Não precisaremos de luz, de energia elétrica, não precisaremos do sol, porque o próprio Deus e o Cordeiro estarão no centro da cidade. Amém, queridos? Quando a gente pensa nessa visão, eu penso assim, meu Deus, como isso será glorioso. Como será tremendo poder fazer parte dessa realidade. Que para nós hoje, sendo meros carnais, naturais, é algo longínquo. Mas existe uma promessa, e a promessa é absoluta. Ela vai se cumprir, queiramos ou não queiramos, alguém deseja ou não deseje, porque nós queremos, né? Ela vai se cumprir, porque foi o Senhor quem prometeu. E Deus está cuidando, queridos. Eu acho tremendo isso, porque Deus está cuidando desde o Gênesis até o Apocalipse, que a promessa dele se cumpra. Amém? O casamento haverá, o grande momento, o grande dia do Senhor, onde sua noiva estará com ele, e agora a noiva, cheia da ação do Espírito, conduzida pelo Espírito, vai clamar. Então, peraí, passou aqui a página. Assim não haverá noite, já li, né? Então o anjo me afirmou, estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Olha que coisa linda. O Senhor diz, eis que venho em breve, feliz. Bem-aventurado é mais que feliz. São aqueles que atendem às palavras da profecia deste livro. Verso 8 diz, eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo
que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou: olha, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. E acrescentou: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurado todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro e assim ganham o direito à árvore da vida. E podem adentrar na cidade através de seus portais. No entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a prática da mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. O Espírito, 17, o Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sentir sede e todos quanto desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a parte da árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas palavras afirma com toda certeza: venho rapidamente. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Eu preciso ler o capítulo todo para a gente poder conversar um pouco e entender o que o Senhor estava revelando através de João. Deus estava revelando aqui uma nova era, uma nova realidade. Uma realidade agora espiritual, mas que também será material. Amém, queridos? Às vezes nós temos uma ideia de que o céu, a gente vai estar em cima das nuvens, os anjinhos voando. Não. Quando Cristo vier buscar a sua igreja e ele reinar a Bíblia diz que por 1 milênio, por 1000 anos, ele estará restaurando todas as coisas. Tudo aquilo que hoje é decaído. Quando eu falo isso, irmãos, eu não falo restauração apenas das coisas que podemos palpar, que podemos ver. Mas o Senhor restaurará a cultura, o Senhor restaurará a política, o Senhor restaurará a música, o Senhor restaurará todas as esferas da face da terra. Ou seja, tudo estará sob o governo de Jesus. Jesus governará agora sobre todas as esferas da face da terra e não terá nada que não esteja debaixo do seu governo. Amém? Então, por que o Senhor está nos chamando a esse alinhamento? Porque muitas vezes essa mensagem do fim, a gente tem medo de ler. A gente tem medo porque a gente vê o juízo de Deus. A gente vê as coisas que vão acontecer. A gente vê o levante do anticristo. Mas, pastor, e agora? O que vai ser da igreja? Se você é a igreja do Senhor, você vai estar protegido pelo Senhor.
Por mais que o anticristo, aquele que virá contra Cristo e contra quem é de Cristo, se levantar contra nós, nós temos o nosso Deus que nos protegerá. Agora, o que eu preciso fazer, pastora, para estar protegido debaixo das asas do Altíssimo? Eu preciso conhecer o que a profecia, o que a revelação nos diz. E o que o Senhor está falando nesses dias, irmãos, é exatamente isso. A noiva precisa estar com o seu coração alinhado ao coração do noivo. Porque Cristo não vem buscar uma igreja que é uma criancinha. Amém? Cristo não vem buscar uma igreja que não cresceu, que não amadureceu. Cristo vem buscar uma igreja madura, que está buscando ser aperfeiçoada, que está enfrentando tribulações em nome do Evangelho de Cristo, mas está sendo aperfeiçoada nele. Está lutando por amor ao Evangelho. Não é uma igreja que se machuca com tudo. Não é uma igreja que desiste das coisas porque alguém falou algo contra. Não. Cristo está preparado. E agora ele está esperando que a noiva se prepare. E o caráter dessa mensagem é exatamente isso. Noiva de Cristo, alinhe-se a Cristo Jesus. Quando a noiva está alinhada, como diz esse capítulo 22, verso 17, a própria noiva provoca. Amém, queridos? A própria noiva provoca a vinda de Jesus. E o que é provocar? E tem um texto aqui em 1 Pedro, eu quero que você abra. Eu estava lendo esse texto. Deixa eu ver se é a primeira ou a segunda, viu, queridos? Eu não armazenei. Eu não armazenei aqui no celular, mas armazenei no meu rascunho. Deixa eu ler esse texto aqui. 1 Pedro, capítulo 3. Primeira Pedro, capítulo 3, no versículo 8. Vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim: concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar, e demonstrai compaixão e amor fraternal. Sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de que também receberdes bênçãos como herança. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreia sua língua do mal e os lábios da sua falsidade. Afasta-se do mal e pratique o bem, porque busque a paz e nela persevere. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra o que praticam o mal. Ora, quem vos fará mal, se sois zeloso do bem? Todavia, ainda que venhais sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isto com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo,
fiquem envergonhados de suas próprias calúnias. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal, pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, não apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio das águas, que prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição de Cristo, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Esse texto ele fala de um estilo de vida de quem aguarda por Jesus. Um estilo de vida de quem anseia a vinda do Senhor. Um estilo de vida de quem está disposto a preparar a arca. Amém, queridos? Assim como Noé passou anos e anos e anos firmado numa promessa de que viria um dilúvio. E ele passou anos preparando aquela arca, sendo caluniado, tantas pessoas ficavam mangando dele, falando contra ele, chamando ele de louco, e ele preparando. Porque ele cria em quem falou com ele. Ele cria na promessa que foi liberada acerca da sua casa, da sua família. Quando eu olho para esse texto, eu penso que a igreja precisa se posicionar como um povo diferente. Amém, queridos? Um povo que anda debaixo de uma promessa. Um povo que foi adquirido por preço de sangue. Um povo que não era exclusivo do Senhor. Não era escolhido desde a fundação dos tempos. Mas que por amor a nós, Deus entregou o seu Filho. Para que nós pudéssemos ser inseridos nessa promessa, inseridos nessa verdade, inseridos nesse contexto espiritual que também é material, onde o reino do Senhor virá através da igreja. Eu, lembrando desse texto, eu lembrei da passagem onde o Senhor ensina os seus discípulos a orar. Eles chegam para o Senhor e pedem ao Senhor que os ensine a orar. E o Senhor ensina eles a orar o Pai Nosso. E no momento quando o Senhor fala assim, que você ore, que assim como é na terra, seja feito no céu. É exatamente isso que Deus deseja fazer na terra. Assim como é no céu, Deus quer fazer na terra. E o ponto de convergência, queridos, ou melhor, ou para deixar mais claro, o ponto de encontro entre céus e terra é Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, esse céu pode vir para a terra. Cristo vai voltar. Amém? Você crê nisso? Você espera por isso? Cristo vai voltar, vai arrebatar a sua noiva, vai reinar por 1000 anos sobre a terra, restaurando, reconstruindo, reedificando. Vai punir os injustos, vai fazer juízo aos justos, vai julgar as causas dos justos, aqueles que estavam debaixo do altar declarando, Senhor, até quando estaremos aqui clamando? O Senhor disse, espere mais um pouco. Ainda existem muitos que irão morrer dessa forma, que serão mártires. Mas não se preocupe, serão todos julgados. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor deu túnicas brancas, vestes brancas para aquelas pessoas. Mártires, que morreram de mortes terríveis, que estão morrendo ainda e que morrerão. Então, queridos, entenda que está tudo diante da linha do tempo de Deus.
Deus está, Ele mesmo, construindo esse grande quebra-cabeça. Deus está falando com a sua igreja, buscando que ela se alinhe ao coração dele. Não é fazer parte do departamento da igreja que me faz ficar na igreja. Não é fazer parte de algo que eu gosto, não é. É você reconhecer o que está no coração do seu Senhor. O que é que Deus espera de mim e de você? O que é que eu, como igreja, estou fazendo para que Cristo volte? E quando eu digo estou fazendo, escute, não são as nossas obras. Amém? Não são as nossas obras que anteciparão a vinda de Cristo. Ah, pastor, você está falando assim, se eu fizer a obra, isso vai acelerar a vinda de Cristo? Não, não é isso. Quando Pedro ele fala sobre isso, nesse texto aqui de 2 Pedro, capítulo 3, eu li a primeira, mas aqui eu quero ler a segunda. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, ele diz assim: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Muitos estão falando isso, né? Muitos aí fora estão relativizando a vinda do Senhor. Isso é uma mentira. Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Estão relativizando uma promessa do Pai. Mas isso se cumprirá, queridos. Amém? E nós, a igreja do Senhor, precisamos não apenas viver essa promessa, mas anunciar essa promessa. Amém, queridos? O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O desejo do coração de Deus é que nenhum pereça. Nenhum daqueles que foram dados a Cristo Jesus pelo próprio Pai pereçam. O Senhor disse a Jesus: pede-me as nações por herança e eu te darei. É isso que vai acontecer. É isso que vai se materializar. Quando Jesus vier reinar no milênio, ele vai ser rei sobre todas as nações. E aqueles que não aceitarão o seu reinado, aqueles que não aceitarão o seu governo, aqueles que lutarão contra o Cordeiro de Deus, serão julgados. Mas enquanto nós, diga assim, enquanto a mim, interaja comigo, por favor. Bata no seu peito, enquanto a mim, estarei governando com Cristo Jesus. Você quer nisso, querido? Amém. Isso precisa permear a nossa mente e o nosso coração. E não ser uma coisa que parece ser uma utopia, algo inalcançável. Amém? Porque Cristo está aqui falando para nós desse tema, porque Ele deseja que a igreja entenda o que Ele está propondo para a igreja. Como noiva, como participante do grande banquete. Amém? Como alguém que está se preparando para as núpcias, para o banquete do Cordeiro, para o grande dia do Senhor. Às vezes isso está tão aquém na nossa mente. E nós estamos muito acostumados e afeiçoados com a mensagem sempre de que nós temos que vir para a igreja e receber algo. Mas chegou o momento da igreja se levantar e dar algo ao Senhor. Amém? Chegou o tempo da igreja aperfeiçoada e amadurecida começar a dar ao Senhor. A dar atitudes de justiça, a dar comportamento, a dar conduta ao Senhor, a dar almas a Cristo através da pregação do Evangelho. Amém, queridos? Aí aqui no versículo
10 diz assim: entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostos ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Olha a pergunta de Pedro aqui. Preste atenção aqui, querido, por favor. Ele diz, ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Aí na frase seguinte diz assim, pessoas que vivem em... Você está lendo aí? Em santidade e aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão no calor. 13. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos o que, igreja? Bora falar junto? Esperamos novos céus, onde habita, oh, aleluia! Independente do que acontecerá, do juízo de Deus sobre os maus, porque Jesus é o justo juiz, e ele virá julgar os maus. Ele virá julgar esses que estão agora lutando contra Jerusalém, contra Israel. Ele virá julgar todos aqueles que se levantarem contra a igreja do Senhor. Ele se levantará contra todos aqueles que ouvirem a verdade do Evangelho e não quiserem receber o Senhor, mas continuarem adorando demônios. O Senhor virá e julgará, mas independente daquilo que vai acontecer, no juízo do Senhor, entenda uma coisa, que a igreja não está debaixo do juízo. A igreja está aguardando uma promessa, que haverão novos céus e nova terra. Às vezes nós não queremos ler Apocalipse porque nós temos medo das trombetas, das taças, né? Nós temos medo dos juízos que vão se deflagrando a partir do capítulo 6 de Apocalipse. E por medo de ler aquilo ali e perceber, irmãos, que Cristo não vem julgar a igreja. Cristo não vem fazer juízo sobre a igreja. A igreja do Senhor, Cristo quer que ande dessa forma, como Pedro falou aqui. Se a igreja andar dessa forma, a igreja não sofrerá penalidade nenhuma. Você entende isso? Se a igreja andar como alguém que busca santidade e piedade, como alguém que está não apenas aguardando, mas está apressando a vinda do Senhor, sobre a igreja não terá juízo, terá perseguição. Porque a perseguição do anticristo virá sobre a igreja, mas não terá juízo de Deus. Nós estaremos guardados pelo Senhor. Mas a igreja precisa estar como alguém que anda em santidade. Pedro está falando essa realidade espiritual, queridos, para que nós entendamos que não basta apenas ser evangélico. Ah, eu sou evangélico. Ah, eu sou cristão. Não é apenas bater no peito e dizer sou evangélico, eu sou cristão. Eu preciso andar de acordo com o que a palavra me diz. É essa mensagem de alinhamento que Cristo quer declarar para a sua noiva. Amém, queridos? Alinhe-se comigo. Cristo está falando conosco nessa noite através do Espírito Santo. Alinhe-se comigo. Alinhe-se com a minha verdade, com a minha palavra. Ande em santidade, em piedade. Tenha características de alguém que carrega o reino de Deus.
Amém? A igreja é guardiã, é representante do reino. A igreja não pode andar de qualquer maneira, com má condutas, com péssimos comportamentos. A igreja precisa representar esse céu na terra. É responsabilidade da igreja. Ah, pastor, eu não queria ouvir essa mensagem hoje, não. Eu também não queria dizer essa mensagem hoje, falar sobre ela. Mas é necessário, queridos. Porque ser noiva do Cordeiro é uma grande responsabilidade. Ser noiva do Cordeiro é um grande ato de temor. Precisamos estar em temor. Quando Pedro ele vai dizer aqui, construindo, aguardando e apressando a vinda do Senhor. No versículo 14, ele diz assim: por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, olha que coisa linda ele fala aqui, esforçai-vos para que sejais encontrado por ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu, ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Antes, crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória agora e no dia do eterno. Amém. Olha o que Pedro está falando aqui nessa carta. Pedro está dizendo à igreja que agora estava aqui sofrendo a dispersão, estava como forasteiro sobre a terra, que é responsabilidade, querido, nossa, nos mantermos firmes com princípios morais para que nós não venhamos perder a nossa segurança e cair. Essa frase, uma vez salvo, salvo para sempre, não existe. O problema está aí. A igreja não foi chamada pelo Senhor para sofrer juízo na terra. O juízo de Deus não é para a igreja, mas se a igreja não se alinhar com o coração do noivo, se não se alinhar com a conduta moral de alguém que foi forjado, que foi aperfeiçoado, que foi preparado espiritualmente para carregar sobre os seus ombros o reino de Deus, a igreja pode cair e perder a sua segurança. Paulo está falando aqui, essa segurança, ele está falando exatamente sobre a salvação. O que o Senhor está nos dizendo nessa noite é que nós não precisamos de atos, de rituais. Nós não precisamos parecer. Nós temos que ser. Porque parecer, irmão, isso aqui, ó, é dourado. Isso aqui é dourado, é ou não é? É porque pintaram de dourado. Mas isso não é ouro.
Então, Jesus está falando conosco nessa noite que Ele não quer que nós pareçamos noiva. Ele quer que sejamos noiva. Ele não quer que pareçamos cristãos. Ele quer que sejamos cristãos. Ele não quer que pareçamos evangélicos com o nosso trejeito, com o nosso vestir, com o nosso crentez fluente. Ele quer que sejamos, de fato, evangélicos, cristãos, que carregam em seus ombros o peso do sofrer pelo Evangelho de Cristo. Amém, queridos? Então, quando a igreja chega a esse ponto de clamar, vem, é porque a igreja se alinhou àquilo que Cristo tem no seu coração. E eu creio, querido, em nome de Jesus, que esses dias Deus vai usar pessoas aqui nesse altar para nos trazer verdades. Prepare o seu coração. Amém? Prepare o seu coração. Não falte nenhum culto. Para que você possa ouvir a partir de agora o que Deus vai falar através de outras pessoas aqui nesse altar. Porque essas palavras que saem daqui e que sairão por meio de outros vasos de Deus servirão para nós como o caminho do alinhamento. Você vai estar caminhando para esse alinhamento. A minha e a sua mente vai estar sendo renovada nesse alinhamento, nessa vertente que Jesus quer nos levar. Amém, queridos? Então, quando nós olhamos para o que o texto de Apocalipse fala, para que Pedro fala aqui na segunda carta, nós entendemos que há não apenas uma aparência de noiva, mas precisa ter um anseio. O apressar a volta de Cristo, como Pedro fala, é exatamente ansiar por isso. Às vezes nós não estamos ansiando a volta de Cristo porque estamos ocupados com nossas coisas. Estamos construindo, estamos comprando, adquirindo, estamos nos relacionando, casando, querendo projetos naturais e materiais, mas o coração da noiva, que é a igreja do Senhor, precisa estar alinhado com o coração de Cristo. E esse apressar não é o que eu faço. Escute, querido, esse apressar a vinda de Jesus não é o que eu faço, porque os meus esforços não mudam quem Cristo é. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço, eu só aconteço, isso não muda o tempo cronológico do Senhor. Mas o que pode sim, eu creio, porque a palavra diz, mudar também o anseio do coração de Cristo é o anseio do meu e do seu coração. Quanto mais ansiamos, quanto mais declaramos, não apenas de palavra, Maranata, vem Jesus, mas de atitudes, aí Cristo tem mais desejo de voltar. E o meu desejo nessa noite, meu irmão, é que você possa ter compreendido essa palavra. Cristo não nos chamou para aparecer. Quando olhamos para a parábola das 10 virgens, vemos 10 virgens. A Bíblia diz. As 10 estavam com lamparinas. Sim ou não? Sim. As 10 eram virgens. Sim ou não? E as 10 dormiram quando o noivo chegou. Sim ou não? Mas existia uma diferença entre as 5 e as outras 5, que a Bíblia chama de nécias e as outras de prudente. 5 estavam com azeite de reserva e 5 não tinha mais reserva alguma.
Você consegue entender que Jesus está dando uma mensagem aí do fim? Metade, escuta, 10 virgens, 10 lamparinas, e que as 10 estavam aguardando o noivo. Mas a metade delas não tinham reservas. O Senhor está dando uma mensagem nessa palavra. Isso fala do povo de Deus. Metade do povo de Deus não terá reserva no grande dia do Senhor. E o desejo de Deus é que essa mensagem possa nos impactar. Quando lemos a parábola das 10 virgens, Cristo está falando, olha, eram 10 virgens. Elas estavam com lamparinas, elas tinham azeite nas lamparinas, mas só 5 delas tinham reserva. O que é o azeite, querido? O Espírito Santo. Às vezes nós estamos vivendo uma vida na reserva, ali no limite. E Cristo está falando, olha, no limite você não aguenta. Viver no limite, na superfície, não acontece nada. Quando nós vivemos uma vida na superfície espiritual, nós não conseguimos viver nada com o Senhor, porque na superfície não tem peixe, na superfície não tem maravilha, na superfície não tem milagre. Cristo, quando esteve com Pedro, e Pedro estava tentando pescar a madrugada inteira e não conseguiu, o Senhor disse assim, olha, vai para o mar alto. Ou seja, vai para as profundezas e lá você lança as suas redes. Deus está dizendo assim, olha, igreja do Senhor, não existe vida com Deus na superficialidade. Se nós não buscarmos águas profundas, queridos, pode acontecer isso que Pedro falou na segunda carta. Perdemos a segurança e podemos cair. Porque não basta apenas vestir a camisa azul. Eu preciso querer que essa palavra impregne no meu coração. Amém, queridos? Precisamos querer que essa palavra impregne em nossos corações. E que o Senhor, em nome de Jesus, a partir de hoje, derrame essa nova consciência em nós. Derrame esse desejo no nosso coração, Senhor. Senhor, nós queremos alinhamento. Fique de pé. Vamos orar. Nós queremos esse alinhamento, Jesus. Nós queremos ser uma noiva que está sendo amadurecida, aperfeiçoada. Não queremos ser uma noiva criancinha que está estagnada. Nós queremos ser uma noiva que corresponde com o seu noivo, que se alinha aos